Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos mais essa manhã, saudando os amigos que vão chegando, é muito bom. E nós estamos essa semana com um convidado muito especial. Nós iniciamos a semana falando do Dr. Guilherme Taylor Marsh. Dr. Marsh, uma pessoa que muito legou para toda a humanidade. E isso é muito importante, nós revermos essas pessoas que deixaram exemplos de vida para a nossa... também para servir para nós, para que a gente possa aproveitar e que possa refletir. Leila, nós precisamos desses referenciais. Exatamente. Aproveitando, mandando um abraço também para a Petrina, que bom que você está aqui conosco nessa manhã. Mas quem foi Guilherme Taylor Marsh, para quem não nos acompanhou desde o início da semana? Lembrando que toda esses nossos encontros estão lá no nosso canal do YouTube. Pode chegar lá e rever. A quem não teve a oportunidade de nos acompanhar a semana toda, está ali gravadinho. Mas o Guilherme Taylor Marsh, ele nasceu no Planalto da Serra dos Órgãos, em Santana do Paquequer. Quem sabe onde é Santana do Paquequer? Atualmente é a cidade de Teresópolis, que fica no estado do Rio de Janeiro. Na região serrana. Na região serrana. E ele nasceu no dia 21 de agosto de 1838. 21 de agosto de 1838. Naquele período, no século XIX, muitos missionários do bem reencarnaram em vários lugares. Falamos de Bezerra de Menezes, que foi contemporâneo também do Dr. Marsh. E foi muito importante a presença dele, tanto do Dr. Marsh quanto do Dr. Bezerra de Menezes. Mas como que o Dr. Marsh, Roberto, costumava trabalhar ali na sua clínica? Então, Leila, ele atendia na área de diagnóstico e receituário. Atendia os pacientes vindos de diferentes regiões do estado do Rio e talvez até do Brasil, mas particularmente aqueles que se situavam no entorno de Niterói. E a sua esposa e também seus familiares manipulavam o receituário. Esse receituário era prescrito, então a formulação ia para esses familiares, particularmente a sua esposa e uma das filhas que se formou em farmácia. E eram manipulados, então, e distribuía-os gratuitamente. Elas aprenderam a fazer os remédios homeopáticos. Ali mesmo, onde ele atendia, elas manipulavam a medicação e davam para os doentes que ali chegavam. Mas os pacientes, como o Roberto disse, aqueles pacientes pobres, eles vinham de municípios do interior. Às vezes a pé, Leila. Tanguá, Itaboraí, Saquarema, a pé, porque não tinha real. Na verdade, era R$1.000. R$1.000, na verdade, era outra moeda. Mas comparando hoje, não tinha R$1 para poder pagar uma passagem de trem. E o Dr. Marsh, o que ele fazia? Aquelas pessoas, para não ter que voltar novamente a pé para casa, ali eles pernoitavam na casa dele. E como nós falamos ontem, as portas do Dr. Marsh, elas nunca ficaram trancadas. Ele ganhou uma casa, a população de Niterói se cotizou, deu uma casa para ele, porque ele não tinha casa, fez uma casa para ele, para os filhos, e aonde ele podia atender centenas de pessoas diariamente, porque ele começava a atender 5 horas da manhã, que era quando chegava o primeiro bonde e o primeiro trem, e o bonde, como nós falamos, era puxado ainda a cavalo, ou a burro, não sei. O último transporte saía às 10 da noite, então ele atendia de 5 da manhã
às 10 da noite e fora as madrugadas, porque às vezes madrugada alguém batia a porta e ele não se recusava de atender. Bom dia, Cirlei, seja bem-vinda. Até porque, Leila, as pessoas saltavam da estação de trem, tinha uma estação ferroviária ali no Barreto, que era bem próximo da casa construída pelo povo e que foi entregue para ele. Mas certa feita, Leila, ele almoçava com a família e percebeu que tinha uma mão agitando uma fralda na janela, porque a janela dava para a rua, só que era um pouco alta em relação ao nível da calçada, então a mãe agitando a fralda significava que tinha um bebê ali com ela e que estava em perigo de vida. E aí ele se levanta para atendê-lo, quando uma das netas dele, que ali estava, mas vovô, o senhor não tem direito nem de almoçar? E ele então responde-lhe bondosamente, minha neta, um dia você será mãe, e aí você entenderá o meu gesto neste momento. É verdade. Foram 63 anos de atividades médicas numa dedicação sem par. Ele abdicava de todo o interesse material e era dia e noite, sem fadiga, sem revolta, aquela tarefa de minorar o sofrimento. E nós falamos ontem, Bezerra de Menezes é chamado o médico dos pobres. E o Dr. March, o pai dos pobres. Porque quem visse ali Dr. March já curvado pelo sofrimento físico, porque ele tinha suas próprias dores, ele começou a perder a mobilidade física, andando já de bengala, mas ali, enxugando lágrimas dos pacientes, poderia dizer, estranho homem esse que esquece a própria dor para aliviar a de outrem. Talvez seja um santo. Mas o que os familiares diziam, Roberto, quando alguém falava assim? Então, eles sabiam, né, tratar-se de um homem simples, espírita, procurando cumprir a recomendação do divino médico, que era Jesus, né, que dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas ontem nós terminamos deixando assim uma expectativa, quem estava aqui conosco ontem, que nós falamos, quando dava meio-dia, um sino tocava. E aí, o que acontecia neste momento que esse sino tocava? Mas, Roberto, antes da gente falar... Não era da paróquia? Não, era mesmo ali onde ele morava, mas vamos ver mais algum amigo que porventura tenha chegado nesse meio tempo, para a gente dar um bom dia. Bom dia, Mara, bom dia, Rita Maria, que coisa boa, desejando... as nossas amigas, tudo de bom. O Arnaldo, bom dia, Arnaldo. O Arnaldo hoje não falou em inglês, só falou em português. O Arnaldo colocou, bom dia, meus amigos queridos. Tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. 1000 beijos e abraços para vocês. Obrigado, Arnaldo. A sua bondade, ela exala nas palavras que você escreve. Não em inglês, para não nos constranger, mas ficamos muito agradecidos. Mas nós gostamos, é bom quando ele fala, my friends. Bom dia, Janete. Abençoada sexta-feira para todos nós, que assim seja. Bom dia, Cidália, que bom a Cidália também aqui conosco. A Regiane, seja bem-vinda também, que bom, Regiane conseguiu hoje um tempinho para poder compartilhar conosco do nosso café com o Evangelho. Mas o que acontecia, Roberto, afinal de contas, quando esse sino ali, aonde? Porque a casa grande, centenas de pessoas ali para serem atendidas, e quando era meio-dia tocava um sino. E aí o que acontecia então, quando Leila, tocava esse sino? Eu estou imaginando que você é nova aqui, né? Sim. Você não sabe por que esse sino está tocando? É o Dr. Márcio que nos convida para o almoço. É verdade, mas eu não trouxe dinheiro. Não, mas, olha, é de graça, você não paga nada, não. Não pode. Se tem centenas de pessoas aqui, o almoço ser de graça? Olha, ele dona, é rico, muito rico? Não, dona, ele é pobre, mas aqui é a casa da gratidão, dona. Por gratidão, o padeiro traz o pão, o leiteiro traz o leite, o quitandeiro traz as verduras, as frutas, e também, por gratidão, o açougueiro entrega a carne. Então, nada aqui é pago. Nunca faltou nada na casa dele.
porque o povo é muito grato a este que está se dedicando, dedicou-se e continua dedicando. Mas gratidão por quê? Porque ele não cobrava absolutamente nada de quem quer que fosse. E aqueles que quisessem ou pudessem, que dava-lhe um donativo para ser distribuído entre os outros que nada tinham, porque às vezes, depois de pernoitado ali, a pessoa era atendida e ela precisava de pelo menos R$ 1 para poder pegar o trem de volta, né, para a sua Eram cidade. pessoas, então, que foram curadas, ou seus familiares, Sim. seus entes queridos, e viam tanta bondade naquele médico, porque, como nós falamos, ele dizia, falou para a esposa, eu não posso cobrar por essa ciência, que é a homeopatia, porque é uma ciência dos céus. Então, ele não se sentia em condições de cobrar. Quem pudesse dar alguma coisa, tinha uma urna na entrada, a pessoa colocava algum dinheiro. Mas a maioria eram pobres, desvalidos da sorte, desvalidos de tudo. Então, a maioria não colocava nada. Mas aqueles que podiam levavam alguma doação, e como faziam com o Chico. E levava medicação também, né? É. E aí, Leila, o que ocorria? Era doença. Nós estamos falando de uma época, gente, em que a medicina estava ainda muito atrasada. Então, as terapêuticas eram muito difíceis, complexas. E pessoas com doenças terminais, frequentemente, através dos tratamentos preconizados, prescritos pelo médico homeopata Dr. March, elas se livravam da morte. É verdade, eu vi essa semana uma notícia assim tão, com tanto sentimento, porque tanto o doutor Marte quanto o doutor Bezerra dizia, o médico, o verdadeiro médico, ele não tem dia, não tem hora, ele não pode recusar atender o paciente por não ter um transporte para levá-lo. E eu vendo essa semana um médico agora, na atualidade, ele no seu plantão, chega uma grávida, já para ter o neném, jovem, mãe solteira, e ela fala para ele, doutor, fique aqui comigo, eu estou com tanto medo, mas eu prometo ao senhor, amanhã eu trago um caminhão aqui, um bocado de jacas, que era o que ela poderia trazer, que era o que ela tinha de condições de trazer para ele. Eu trago aqui uma cesta, um carrinho aqui de jacas para o senhor. E aquilo tocou tanto ele, que ele ficou tão emocionado com aquilo, porque ele pensou, o que eu posso dar para ela? Eu não tenho muito a dar em função de tanta humildade, de tanta sinceridade dessa mãe, dessa jovem mãe. E era o que acontecia também com aqueles doentes. Muitos não tinham nada, então o que eles tinham no quintal uma fruta, um pé de bananeira, alguma coisa assim, a pessoa olha, poxa, o que eu posso dar é isso. E muitos também, em gratidão a tudo que ele fazia, nunca faltava o necessário para que ele pudesse dividir, tanto para a família, porque ele tinha uma família numerosa, teve 10 filhos, mas também com aquelas centenas de pessoas que ali chegavam. Porque a pessoa chegava às 5 horas da manhã, mas às vezes passava o dia todo para poder ser atendida. E aí ele oferecia uma refeição ao meio-dia. E era compreensível isso, Leila, porque ele sozinho para atender centenas, ele também não media esforços, então o mínimo que as pessoas poderiam fazer é aguardar o momento de ser atendido. Mas aí, Leila, ocorre ele ficar, aliás, a doença dele agrava-se mais. Então ele fica numa condição imobilizado no leito e aí fica realmente, não dava para atender mais pessoas. E o que ocorre, Leila? Então ele ora, pede a Deus para continuar atendendo, porque a saúde dele estava muito precária, já com muita dificuldade para se locomover, mas ele tinha muitas pessoas ali que dependiam dele. Então ele ora, pede a Deus, como a gente diz, uma moratória. E Deus concede a ele essa moratória. Dá a ele aí mais, acho que uns 20 anos, para que ele possa continuar trabalhando. Porque nós sabemos que isso pode acontecer.
E ele ali, agora ele já... Porque nós falamos no início, ele atendia atrás de um biombo, era muita gente, assim, aqueles bancos, muitos bancos, as pessoas ali, e ele atrás daquele biombo ia atendendo. E ele examinava, e só nesse exame demorava algum tempo, né? Aí agora, fazendo a anamnese, né? Agora ele, mediante toda a dificuldade, ele passa o quê? Atender já na cama, no seu próprio quarto. Ficavam 2 filhas ali auxiliando a ele, anotando o que ele fosse dizer. Só que agora aconteceu uma coisa diferente. Isso é possível acontecer. Nós sabemos que a mediunidade, ela pode eclodir em qualquer momento da vida, desde a fase de bebezinho até a fase já mais provecta. E ele, ainda mais quando a gente está enfermo, nosso corpo começa a se desprender, está mais para lá do que para cá. Como o Chico às vezes nem sabia. Aliás, você quer dizer que o espírito começa a desprender-se do corpo. O Chico às vezes não sabia se ele estava conversando com o encarnado ou com o desencarnado. E o Dr. March eclode nele a mediunidade. E aí ele passa a atender as pessoas com auxílio das filhas, mas de uma forma diferente, não é verdade, Roberto? Sim, ele, ao invés de fazer o atendimento atrás do biombo, já que era inviável, ele ficava recostado no leito, e quando um paciente adentrava o recinto, o espírito protetor, o anjo da guarda que assistia, dizia assim: a minha paciente, conforme o gênero, ou o meu paciente, está com isso e isso. Mentalmente, Bezerra de Menezes ouvia... Não, o Dr. March. Dr. March, é porque era muito parecido. Muito. Mas, enfim, ele, então, prescrevia, dizendo assim: anota aí, Eufrásia na quinta e a camomila na quarta, e aí na dosagem 30 gotas 2 vezes ao dia durante tanto tempo, e elas iam anotando, e assim acelerava o processo. Ele chegou a triplicar o número de atendimentos por dia, embora enfermo, recluso no leito onde se encontrava. Porque aí ele levava assim, cerca de 1 minuto assim, para atender uma pessoa. Então ele atendia 300 pessoas por dia. Porque o diagnóstico já vinha na lei. Então ele falava assim: agora tem que passar a medicação. E ele ficou ali atendendo durante, eu acho que cerca de uns 20 anos nessa condição. Mas chegou um momento que ele enfermou demais mesmo, e ele acaba ficando em coma. E aí, em coma, como que ele poderia atender? Né? Ele foi em coma durante algum tempo, no próprio lar, em coma, mas... E aí, Roberto, ele deixou... E aí nesse momento ele não pôde mais auxiliar ninguém. Não, aí ele fica realmente o corpo inerte. Entretanto, o espírito ativo, e procura um instrumento mediúnico com o qual se identificaria, e no bairro da Engenhoca, próximo ali do Barreto, na mesma cidade de Niterói, uma mocinha de 15 anos, médium, e num dia determinado, ela como que se desfalece. E a seguir, ela recupera assim a sua lucidez e fala com a voz de homem, uma voz já de um homem idoso, e diga assim: eu sou o Dr. March. O pai da mocinha tinha sido, na sua infância, curado pelo Dr. March. Ele não titubeou, não houve dúvida. E ele, sim, acreditou de pronto, foi até o portão e gritou: Dr. March está em minha casa, tragam os doentes. E através desta médium jovem, ele prescrevia o corpo no coma, mas ele espírito ativo, e dizia de si para com aqueles: o trabalho não pode parar. É interessante porque um dos filhos dele era gerente do banco. E o sobrenome March, eu até tenho uma amiga de Niterói que ela é sobrinha neta dele. E aí chega um cliente e viu o nome do filho ali, fulano tal, March. Aí ele pergunta: você é parente do Dr. March? E ele falou: sou, meu pai está em coma, já há 1 mês, há 20 dias, uma coisa assim.
Ele falou, mas como pode? Era um cliente do banco, da Caixa Econômica, É um né? cliente do Isso. banco. Aí o cliente diz, mas como pode seu pai estar em coma? E tira assim do bolso um receituário. E a assinatura, Dr. Marche. E o filho reconhece a assinatura. E a data? E era do dia anterior, porque no dia anterior aquele cliente havia sido atendido pelo Dr. Marche, pelo aquele receituário ali do Dr. Marche. Então, ele trabalhou, enquanto ele pôde, encarnado, ele trabalhou. Quando o corpo já não sustentava mais, o espírito se liberta e vai buscar alguém para poder dar continuidade. Porque nós sabemos, o encarnado, ele pode mediunizar alguém e se comunicar. Até a gente tem que ter cuidado na reunião mediúnica, que às vezes pode chegar um encarnado e a pessoa começar a doutrinar ele, dialogar, achando que ele já morreu e ele não morreu. Ele pode estar vivo, pode estar dormindo, pode estar em coma, mas o espírito vai ali na reunião se comunicar. É uma mediunidade excepcional, entretanto possível, e sobretudo como os fins nobres justificam os meios e recursos, né, à disposição do espírito. Mas é verdade. Mas no dia 21 de junho de 1922, o Chico havia nascido em 1910, o Edivaldo nasce em 1927. No dia 21 de junho de 1922, ele com 84 anos, dos quais 63 foram dedicados ao exercício da medicina, porque nós vimos, ele se formou aos 21 anos. Aos 21, desencarna Dr. Marche. Logicamente, que aí o que acontece, Roberto, quando ele desencarna? Então, um jornal que ainda existe, né, o Jornal Fluminense, em 22 de junho daquele ano, 1922, estampava a sua manchete: o fim da existência de um benemérito da humanidade. Então, não se circunscrevia ali a cidade de Niterói. Mas o sepultamento, ele morava no Barreto, só para recordar, e tem um cemitério próximo, um cemitério também do mesmo nome, e ali é para onde foi trasladado os seus restos mortais. Mas ali foi debaixo de uma verdadeira apoteose, porque um povo em massa, Niterói parou. O governo, de imediato, quando soube, o prefeito soube da desencarnação, do falecimento do Tomás, ele decreta luto por 3 dias. Então a cidade para, fecha tudo, e o povo em massa acorre ao seu sepultamento. Carrega-lhe o féretro, ou seja, o caixão nos braços, dali até o cemitério, e todos absolutamente queriam tocar o caixão para despedir-se do antigo irmão, do irmão, companheiro, médico, camarada que havia entregado-se, doado-se em vida para minimizar-lhes as suas dores, quando não curá-los. Milhares de pessoas. E o sepultamento, melhor féretro, né, desde a sua casa até o cemitério, teria levado 6 horas. E é uma distância pequena. De carro você não leva nem 5 minutos. Mas todos queriam, eles colocavam-se na frente e queriam tocar o caixão. A prefeitura custeou os funerais, porque... Ele não tinha economias para poder sepultar. E mandou que fosse hasteado por 48 horas o pavilhão municipal. Mas nessa época, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e até há pouco tempo atrás, se formos considerar o tempo, não tem tanto tempo, era dividido em 2 estados. Tinha o antigo estado do Rio de Janeiro, que a capital era Niterói, e tinha o estado da Guanabara, que a capital era o Rio de Janeiro. E ali a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro se reúne após algum tempo querendo prestar uma homenagem ao Dr. Marche. Foi uma reunião solene, né, entre os dirigentes da federação e alguns convidados para relembrar. E aí comparece um que em vida foi um excelente tribuno,
é o Viana de Carvalho. Depois de desencarnado, ele continuaria se manifestando pela mediunidade do Divaldo Franco. Mas ele então, Viana de Carvalho, diz que a memória deste homem não poderia ser apagada. E para eternizá-lo, quer dizer, para manter aquela memória viva, ele sugere que seja criado uma instituição de amparo aos órfãos. E aí, Leila, o que vai acontecer? Eles começam a fazer a construção do Instituto Dr. Marchi. Na época era um orfanato. É, que era para acolher as meninas. Era uma instituição espírita, mas com cunho social. Só que quando fica pronto, eles pensam, e agora? Como que nós vamos conseguir manter essa instituição? Precisava de meios, de fundos, né? Como que nós vamos? E o Francisco Cândido Xavier, um jovem, ele havia acabado de publicar o livro Parnaso de Além-Túmulo. E eles vão. Mas o Chico estava lá em Pedro Leopoldo, eles em Niterói. Por que é que acontece isso? Eles vão atrás do Chico para pedir uma orientação. Mas alguém sugere a eles ir ao Chico? Então, Roberto, quer contar o caso? Enquanto isso, eu vou aproveitar e mandar um abraço para Fátima Luísa Alves. Fátima Luísa Alves, seja bem-vinda. E a Gleice também. Oi, Gleice, que bom vocês estarem aqui. Gente, mas numa reunião... O nosso tempo já está quase esgotado, não, já está esgotado, mas a gente vai rapidamente ao Roberto. Vamos fechar. Desculpa eu ter tomado a palavra, Leila, que é para dar um tic-tac. Então, numa reunião mediúnica da própria Federação Espírita, funcionou até 2006, na Coronel Gomes Machado, 240, no centro de Niterói. E hoje lá é o Instituto Bezerra de Menezes, IEBM, né? Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Mas ali, então, numa mediúnica, então ele se manifesta e diz assim, olha, vocês vão ao Chico, o Chico estava debutando, né? Naquela época. O próprio Dr. Marchi. O Dr. Marchi diz assim, olha, vocês vão ao Chico e aí eles vai dar uma direção para vocês tocarem as atividades do orfanato, a quem eu tenho a honra de ter dado o nome, você tem emprestado o nome. Tudo bem. Então eles pegam um trem, saindo do Rio, é claro, 10 da noite, e nesse íntere, o Chico Xavier já estava escrevendo cartas de uma morta, ditada pela sua própria mãe, falecida, Maria João de Deus. E nessa reunião, manifesta-se um espírito amigo e diz assim, ó Chico, amanhã, aliás foi o próprio Bezerra não, o Dr. Marchi. Então o Dr. Marchi diz assim, olha, amanhã, por volta de 4 horas da tarde, estará chegando aqui um grupo de confrades, de amigos, lá do Rio de Niterói. E vem pedir a você para que você os ajude. Por favor, você não deixe de atendê-los. É claro que o Chico não deixaria de fazê-lo, independente do pedido, mas neste caso era um patrono de peso, né, o Dr. Marchi a pedir. Então, quando a caravana chega a Pedro Leopoldo, no dia seguinte, 4 da tarde, e o Chico pergunta-lhes, e aí, como é que foi a viagem, meus irmãos, de Niterói para cá? E eles ficaram espantados. Eles falaram, mas não há motivo para espanto, porque o Dr. Marchi veio na frente, já me avisou. Então, sinta-se à vontade, a casa é nossa, fez aquelas honras, né? E depois, como estava fechando já a edição, a escrita do livro Cartas de uma Morta, assim, olha, para começar a manutenção, vocês terão todos os direitos autorais deste livro. Entrega-lhes o livro e fala assim, pode editá-los. E assim, o orfanato Dr. Marchi, hoje o Instituto Dr. Marchi, na Desembargador Lima Castro, número 246, no bairro do Fonseca, em Niterói, ainda existe, graças a esses abnegados que tomaram a tocha, aquela luz para manter ainda viva a memória do Dr. Marchi. É verdade, o nosso tempo já esgotou, então a gente vai somente dizer que ele continua trabalhando. Não poderia deixar de ser diferente. Quantos imaginam, quando morrer, que bom, morreu e descansou. Nós sabemos que não é assim.
A realidade para nós é bem melhor, né, Leila? Continua ativo. No mundo espiritual, o Dr. March, ele dirige uma falange de médicos, atuando no socorro aos recém-chegados. E ele também fundou núcleos de formação de médicos homeopatas, encarnados e desencarnados. Então, ele continua orientando a esses que se propõem a trabalhar no bem, a trabalhar com a homeopatia. E em alguns centros espíritas, ele ainda atua através do receituário mediúnico. Então, o Dr. March continua de uma forma belíssima, colaborando com a obra de Jesus. E essa é um pequeno resumo da vida desse grande homem, que mesmo imobilizado no seu leito de dor, mas ele socorria todos aqueles que o procuravam. Trabalhou para minorar os sofrimentos, sem encontrar quem pudesse suavizar os seus próprios sofrimentos, porque ele também teve suas lutas, mas na sua vida profissional, ele havia assumido consigo mesmo, com ele próprio, aquele compromisso solene de cuidar dos aflitos e dos doentes. E assim atendeu a todos, não apenas receitando, mas doando os próprios medicamentos, no que era ajudado pela sua família. E foi, assim, uma vida de muita dedicação, de muito amor. E nós só podemos ter a nossa gratidão a esse espírito trabalhador do bem e que continua trabalhando. Quando nós tivermos as nossas necessidades, podemos recorrer a Dr. Guilherme Taylor March. Também. E ele virá em nosso socorro. Então agora, eu acho que agora, Leila, aqueles que nos acompanham já de algum tempo, aí estarão entendendo por que naquelas rogativas finais, a favor de muitos que nos solicitam os préstimos dos benfeitores, que como intercessores, né, das suas melhoras, nós lembramos Bezerra de Menezes e o Dr. March. É verdade. Então aí também nós temos o Dr. March, só para relembrar, porque nós não estamos entregues à própria sorte. A terra não é uma nau, é uma troca, um navio prestes a esborroar-se nos rochedos. Não, tem um leme muito firme nas mãos de um timoneiro muito competente, chamado Jesus, e ele tem os seus auxiliares. E o Dr. March é um desses auxiliares, responsabilizando-se perante a espiritualidade pela direção do Estado do Rio de Janeiro. É verdade. Queridos amigos, os amigos vão se despedindo aqui também de nós aqui, dizendo que história linda, Mara Fernandes, gratidão sempre, Leondina, lindo, que vida de um verdadeiro filho de Deus, gratidão, Dr. March. O Arnaldo, agora sim, Arnaldo colocou My Friends and My Brothers. Deus ilumine a todos os seus corações, muito amor e paz para todos vocês. E a Sueli, vocês têm trazido histórias lindas e por mim desconhecidas, muito importante para a doutrina espírita. É importante sim, Sueli, porque nos toca o coração e nos faz também aquela vontade de sermos também pessoas melhores. Queridos amigos, hoje é sexta-feira, hoje nós não temos nenhuma live à noite, mas amanhã, sábado e domingo, às 10 horas da manhã, nós temos amanhã a evangelização para a família e para a criança, às 10 da manhã. Ao final, nós temos o passe e a magnetização das águas e das medicações. E no domingo, nós temos às 10 horas da manhã o Evangelho no Lar. É o momento que convidamos Jesus para o nosso lar. E convidamos todos vocês para o Evangelho no lar e no coração. E para aqueles que ainda, porventura, não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas
Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos juntar nessa grande rede do bem e de fraternidade. Verônica, desejando também um ótimo final de semana para todos. Gente, um beijo, paz a todos. Muito bom estarmos juntos nessa manhã e gratidão, doutor Márcio, por tudo que você tem nos oferecido. Muito obrigada. Então, depois dessa breve resenha, a resenha já é o resumo, né? A brevidade da resenha é o resumo do resumo. Não poderia deixar de recomendar-lhes a leitura do livro, que fala com muita propriedade, mas em muitos detalhes, deste personagem, o Dr. Guilherme Taylor Marsh. O título é Dr. Marsh em 2 planos, naturalmente planos da vida, desta vida e da vida espiritual também. É editado pela La Chatre, que é uma editora lá de Niterói. Então, muito obrigado, paz, saúde, bom final de semana a todos e até a próxima segunda com um novo ou uma nova convidada. É verdade. Até lá, então.